Meu marido e eu estávamos em um encontro, quando a mãe dele invadiu o restaurante e gritou: "Por que você não me convidou?" Ricardo se desculpou e puxou uma cadeira, segurando minha fúria. Eu me levantei e disse: "Vocês dois aproveitem, porque eu terminei com esse casamento." O restaurante inteiro ficou em silêncio. Sou uma mulher de 34 anos, casada com um homem. Vamos chamá-lo de Ricardo, de 38 anos, e casada por 6 anos. Nos conhecemos por meio de amigos em comum, e nos casamos, depois de 2 anos de namoro. No começo, tudo parecia normal, confortável. Ele era respeitoso, engraçado e gentil. Ele ouvia, ou pelo menos parecia que ouvia. Nós nunca brigamos no começo, exceto quando se tratava da mãe dele. Vamos chamá-la de Lúcia. Agora, eu quero dizer isso desde o início. Eu tentei. Eu realmente tentei. Eu sei que as pessoas dizem isso o tempo todo, mas eu honestamente tentei. Eu nunca tive problemas com os pais de ninguém antes. Eu não sou confrontadora. Eu fico na minha. Eu faço tortas durante os feriados. Eu lembro de aniversários. Eu saio do caminho para ser atenciosa. Mas Lúcia, desde o primeiro dia, ela foi fria, como se já tivesse se decidido sobre mim antes que eu dissesse uma palavra. O tipo de mulher que te avalia em 5 segundos e trava um julgamento que nunca muda. Quando Ricardo me apresentou a ela pela primeira vez, ela nem sorriu. Apenas me olhou de cima a baixo e disse: "Você é mais alta do que eu esperava." Eu ri disso. Imaginei que ela estivesse nervosa ou algo assim. Só piorou a partir daí. Ela fazia pequenas provocações como: "Oh, você não usa maquiagem? Isso é corajoso. Esse é o vestido que você está usando, hein? Você não usou minha receita para o recheio?" Ela passava na nossa casa sem avisar. Uma vez, ela apareceu em uma manhã de domingo e entrou usando a chave reserva que Ricardo tinha dado a ela. Eu estava de roupão. Ela me olhou fixamente nos olhos e disse: "Eu costumava usar coisas assim antes de me casar também." Eu perguntei a Ricardo, implorei para ele estabelecer limites. Ele sempre dizia: Ela é apenas antiquada. Ela está tentando se aproximar, do jeito dela." Não. Ela estava tentando controlar. Mas Ricardo não via isso. Ou talvez visse e simplesmente não se importasse. Com o tempo, percebi quanto poder ela tinha sobre ele. Ele não tomava decisões importantes sem perguntar a ela. Se estávamos planejando uma viagem, ele ligava para ela para ter certeza de que as datas não conflitavam com nada que ela estivesse fazendo. Eu não conseguia nem comprar um sofá novo sem que a opinião dela fosse ouvida. De alguma forma, ela criticava tudo o que eu fazia, desde como eu dobrava toalhas até como eu fazia ovos. E Ricardo, ele nunca disse para ela recuar. Ele apenas sorria, sentava e me deixava lidar com isso. No mês passado, Ricardo chegou do trabalho e disse que tinha uma surpresa. Fez uma reserva no Degusta, o mesmo lugar onde fomos no nosso primeiro aniversário. Ele disse que queria se reconectar. As coisas estavam difíceis e não tínhamos um tempo sozinhos de verdade há algum tempo. Fiquei surpresa, de um jeito bom. Talvez ele finalmente tivesse visto as rachaduras. Talvez estivesse pronto para nos colocar em primeiro lugar novamente. Então me arrumei. Gastei um tempo com a maquiagem. Usei aquele vestido preto envolvente que ele costumava elogiar o tempo todo. Até enrolei meu cabelo. Chegamos ao restaurante. Estava mal iluminado, quente, cheio de casais conversando em voz baixa. Parecia uma daquelas raras noites em que as coisas poderiam realmente mudar. Fizemos o pedido, tomamos bebidas, até rimos de algo idiota, um colega de trabalho dele atrapalhando uma reunião no Zoom. O garçom trouxe pão fresco e manteiga. Então aconteceu. Estávamos no meio de uma conversa quando ouvi uma voz aguda atrás de mim. "Por que você não me convidou?" Ela cortou a sala como uma faca. Todas as cabeças se viraram. Olhei para cima e lá estava ela, Lúcia. Uma blusa de estampa de leopardo,
maquiagem pesada, carregando uma daquelas bolsas grandes que parecem que podem conter uma bola de boliche. Parada, no meio do degusta, nos encarando como se tivéssemos cometido um crime. Ricardo congelou. Mãe! Ela se aproximou, como se fosse dona do lugar. Você me disse que ficaria em casa esta noite. Você não disse que viria aqui. Eu te disse que queria experimentar este lugar. Eu não conseguia falar. Meu maxilar cerrou. Meu coração batia forte em meus ouvidos. Ela se virou para mim e disse: Você não achou que eu gostaria de ser incluída? É muito egoísta da sua parte. E então, Ricardo fez isso. Ele olhou para ela. Depois, olhou para mim e puxou a cadeira vazia. Sente-se, mãe. Está tudo bem. Eu o encarei, esperando, rezando para que ele estivesse brincando. Mas ele não estava. Ele acenou para o garçom e pediu outra peça de prato. Foi isso. Levantei-me, calmamente. Mas por dentro, tudo estava fervendo. Eu disse, com uma voz que não reconheci como minha: Vocês dois aproveitem, porque eu terminei com esse casamento. E saí. O restaurante ficou em silêncio. Não quero dizer que algumas pessoas olharam para cima. Quero dizer que todos pararam de falar. Até o tilintar dos talheres cessou. Eu não me virei. Não olhei para nenhum dos dois. Saí pela porta e não parei até chegar à esquina. Peguei meu telefone, chamei um Uber e fui para a casa de um amigo. Não, fui para casa naquela noite. Nem na noite seguinte. Quando finalmente voltei, Ricardo estava esperando. Ele parecia atordoado. Como se eu tivesse sido a única que estragou a noite. Como se eu fosse a irracional, ele disse. Você me envergonhou. Eu respondi. Você a escolheu. Ele tentou voltar atrás. Disse que não queria fazer uma cena, que ela teria causado mais problemas se ele tivesse dito para ela ir embora. Que ele não sabia mais o que fazer. Eu disse que você poderia ter se levantado como um marido, como um homem, como alguém que se importa com sua esposa. Ele não disse nada. Agora, eu não sou alguém que age por emoção sem pensar. Mas isso não foi apenas um jantar que deu errado. Foram anos sendo diminuída, sendo deixada de lado, sendo esperada que sorrisse e superasse isso toda vez. Eu comecei a planejar meus próximos movimentos silenciosamente, cuidadosamente. Eu não me apressei, eu não gritei, eu não chorei. Eu simplesmente parei de me envolver. Fiquei em silêncio, sem mais conversas, sem mais fingir. Eu comecei separando tudo: finanças, contas, senhas. Me encontrei com um advogado, juntei documentos, tirei fotos de tudo na casa que comprei com meu dinheiro. Mudei meu depósito direto, abri uma nova conta bancária, consegui uma caixa postal, encontrei um novo apartamento, comecei a construir a saída. E Ricardo? Ele ainda agia como se as coisas estivessem bem, como se o jantar tivesse sido apenas uma reação exagerada. Parei de dormir na mesma cama. Parei de fazer refeições. Ele mal percebeu. Ou talvez percebeu e simplesmente não se importou. Não sei, mas eu sei disso. Lúcia não tem ideia do que estava por vir. Depois do incidente no restaurante, fiquei quieta. Precisava de tempo. Precisava de espaço. Ricardo, por outro lado, agiu como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, voltei para casa e o encontrei jogando videogame no sofá, como se fosse um sábado qualquer. Ele olhou para mim e disse: Você está se sentindo melhor? Eu não respondi. Ele disse: Você sabe como ela fica. É mais fácil deixá-la vir do que lidar com o drama. Fiquei ali, olhando para ele, me perguntando se ele ao menos tinha ouvido a si mesmo. Eu não respondi. Apenas passei por ele. E daquele momento em diante, cansei de fingir. Não mais conversando sobre isso. Não mais pedindo para ele estabelecer limites. Eu já tinha feito tudo isso. Dessa vez, eu não ia pedir. Eu ia agir. Comecei a fazer cópias de tudo. Registros bancários, recibos, e-mails, mensagens. Você sabe o que ajudou? O fato de eu cuidar da maioria das nossas finanças.
Poupança conjunta, todos os meus depósitos, aluguel pago pela minha conta, cartões de crédito. O meu. Eu até vi a maior parte da entrada do apartamento. Sabe o que mais eu descobri? Que Ricardo estava enviando pequenas quantias de dinheiro para Lúcia. No início, 200 ares aqui, 350 ali. Mas isso foi somando. Eu vi uma transferência rotulada como reembolso da mãe para reparos de carro. Outra dizia, Lúcia, compras de mercado. Até mesmo uma marcada como reembolso da mãe pelo brunch. Eu nunca concordei com isso. Nunca soube. Quando perguntei a ele sobre isso casualmente, ele disse, ela fez tanto por nós. É o mínimo que posso fazer por ela. Ela não fez nada por nós. Ela nos sabotou. Adicionei essas capturas de tela à pasta. É aqui que a história muda. Uma manhã, enquanto Ricardo estava no chuveiro, ouvi o telefone dele vibrar. Eu não estava bisbilhotando, mas vi a notificação. Era uma mensagem da mãe dele no chat em grupo. Você a contou a ela? Meu estômago embrulhou. Abri o chat. Lúcia tinha enviado várias mensagens. Ela vai descobrir eventualmente. Você disse que contaria a ela na semana passada. Não é justo continuar escondendo. Estou cansada de mentir. Não havia outros nomes no chat em grupo. Apenas Lúcia. Apenas Ricardo. Fiquei ali, segurando o telefone, com o coração disparado. Que diabos eles estavam escondendo? Quando ele saiu do banho, toalha em volta da cintura, eu não gritei. Eu não joguei o telefone. Apenas entreguei a ele. Ele empalideceu. Leia, eu disse. Ele apenas se sentou na cama e colocou o rosto entre as mãos. Eu ia te contar. Ele murmurou. Me dizer o quê, Ricardo? E então, ele admitiu. Lúcia tinha se mudado para um apartamento 2 andares abaixo do nosso havia 6 meses. Ela não me contou porque não queria tornar isso estranho. Ela queria ficar mais perto do filho e ficar de olho nas coisas. Deixe-me dizer isso de novo. Essa mulher estava morando no mesmo prédio em que moramos, 2 andares abaixo. Há 6 meses inteiros. Ela me viu ir e vir. Ela provavelmente assistiu da sacada. Ela viu quando eu saí para o trabalho. Ela viu quando eu voltei e nunca disse uma palavra. E Ricardo? Ele a ajudou a se mudar. Ele ajudou ela a encontrar a unidade. Ele ajudou ela a carregar as caixas. E então, mentiu para mim por meio ano, enquanto ela andava pelo prédio como uma espiã não convidada. Eu fiquei sem palavras. Eu não conseguia nem pensar direito. Ela só queria estar por perto. Eu não achei que fosse grande coisa, ele disse. Não é grande coisa? Sua mãe mora no mesmo maldito prédio, Ricardo. Você deixou ela me perseguir. E então, mentiu na minha cara todos os dias por 6 meses. Eu fiz uma mala naquela noite. E fui embora. Desde então, eu tenho me preparado. Como eu disse antes, encontrei um apartamento de 1 quarto. Tranquilo. Nenhuma mãe à vista. Meu advogado tem sido incrível. Estamos passando por tudo lentamente, limpos, seguindo as regras. Mas Lúcia, ela não está levando bem. Eu comecei a receber e-mails dela, alguns passivos, outros totalmente agressivos. Aqui estão apenas alguns. Casamento é sobre perdão, não fazer birras. Você está punindo ele por ser um bom filho. Você vai se arrepender disso quando estiver velha e sozinha. Eu não respondi. Ela também apareceu do lado de fora do meu novo prédio. Sim, ela encontrou. Ficou na calçada, olhando para cima, como se estivesse invocando demônios com o olhar. Quando eu não desci, ela me mandou uma mensagem. Correr, não. Vai resolver seu problema de atitude. Eu mostrei ao meu advogado. Estamos documentando tudo. Ricardo, para seu crédito, não tem me perseguido. Mas eu sei que ele fala com ela todos os dias. Ele provavelmente ainda não entendeu. Aqui é onde as coisas ficaram ainda mais complicadas. Meu advogado encontrou algo enquanto examinava nosso histórico de propriedade. O nome de Lúcia está no apartamento. Aparentemente, quando o compramos, Ricardo a listou como uma investidora silenciosa para ajudar com o pagamento inicial. Mas aqui está a questão. Eu paguei a maior parte do depósito.
A papelada foi arquivada por meio de uma amiga dela que trabalha em uma imobiliária. Eu nunca vi as letras miúdas. Eles adicionaram o nome dela ao título. Eu nunca soube. Então, agora sou eu contra Ricardo e Lúcia. E ela tecnicamente tem uma reivindicação sobre nossa casa, o que significa que pode tentar me impedir de vendê-la ou tentar forçar Ricardo a mantê-la. Meu advogado disse que podemos lutar se estivermos construindo um caso. Há uma prova de pagamento em papel, mas o fato de ele ter assinado sem me contar mostra que ele estava planejando isso muito antes, talvez desde o começo. Eu pensei que tinha chegado ao auge da traição quando descobri que Lúcia estava morando 2 andares abaixo de mim. Descobri que estava errada. Eu nem sabia o quão profundo isso era até esta semana. Pensei que estava apenas lidando com uma sogra obcecada por limites e um marido fraco. Não percebi que estava no meio de algo muito mais calculado. 2 dias atrás, Ricardo me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Ele disse que queria conversar sobre como terminar as coisas pacificamente. Pela primeira vez ele parecia sério, então concordei em encontrá-lo. Não no degusta, não se preocupe. Ele apareceu com uma pasta. Disse: eu trouxe alguns papéis, nada legal, apenas algo para tornar a separação mais suave. Eu não toquei neles e perguntei: o que é isso? Ele hesitou. É apenas um acordo rápido de propriedade. O advogado da minha mãe ajudou a montar tudo, só para ficarmos todos claros sobre quem fica com o quê. Eu abri a pasta e escaneei a primeira página. Meu coração afundou. Era uma rápida escritura de reivindicação transferindo meu interesse no apartamento para Lúcia. Ele disse: você não terá mais que se preocupar com o lugar. Você vai se mudar de qualquer maneira, certo? Isso resolve tudo. Rompa tudo. Eu o encarei por uns bons 10 segundos antes de dizer qualquer coisa. Você quer que eu entregue minha casa para sua mãe? Ela já ajudou a pagar por isso, eu disse. Eu paguei a maior parte da entrada. Ele deu de ombros. Sim, mas é complicado agora. Fechei a pasta, levantei-me e saí. Não disse uma palavra. Quando entreguei a pasta ao meu advogado, o maxilar dele realmente cerrou. De onde ele tirou isso? Eu disse a ele que o advogado de Lúcia redigiu o rascunho. Ele folheou as páginas. Isso não é apenas um acordo rápido. Isso é uma armadilha. Se você tivesse assinado isso, estaria desistindo de qualquer direito àquela propriedade permanentemente, sem compensação. Ele se recostou na cadeira. Você não está se divorciando de um homem. Está se divorciando de uma equipe. Uma operação comercial entre mãe e filho. Então eu comecei a conectar os pontos. Li e-mails, recibos, até mesmo conversas que eu tinha esquecido. E algo voltou. Quando compramos o apartamento, Lúcia insistiu que usássemos o escritório imobiliário de sua amiga. Ela disse: eles vão te dar uma taxa melhor. Na época, eu não pensei muito sobre isso. Confiei em Ricardo para lidar com tudo. Agora sei que o escritório não tem mais licença. Fechou por negócios obscuros envolvendo documentos falsificados. Adivinha quem? Assinou a papelada de fechamento? Apenas Ricardo e Lúcia. Eles me deixaram de fora de sessões inteiras do contrato. Disseram que era algo padrão e que não exigia minha assinatura. Não é ilegal, mas é sujo. Meu advogado está trabalhando para que tudo seja revisado por um investigador de fraude imobiliária. Se pudermos provar a intenção, podemos ter um caso de fraude. Aqui está a última reviravolta, e esta realmente me fez rir. Aparentemente, Lúcia tentou listar o apartamento para venda na semana passada sem que eu soubesse. Um vizinho me mandou uma mensagem confuso, dizendo: eu vi uma placa de venda do lado de fora da sua unidade. Você está se mudando? Eu verifiquei online. E bum! Meu endereço foi listado. Dia aberto, contato agendado. Número de celular? Lúcia. Liguei. Para o agente listado. Ele estava confuso. Disse que foi contratado pelo coproprietário e contribuinte financeiro. Disse que ela contou a ele que a outra parte já havia sido comprada. Imediatamente encaminhei isso para meu advogado. Agora Lúcia está sendo investigada por atividade de listagem fraudulenta. Após a armadilha da reivindicação rápida fracassada, Ricardo começou a explodir meu telefone.
Primeiro, era uma longa mensagem sobre o quão magoado ele estava. Então ele mudou para a culpa. Você está jogando fora tudo o que construímos. Depois veio a raiva. Você está arruinando minha vida porque está brava com minha mãe? Eu. Não respondi. Ele ligou 11 vezes em uma noite. Deixou uma mensagem de voz chorando. Você não entende. Ela era a única que estava lá para mim quando eu não tinha nada. Ela me deu tudo. E agora você está tirando tudo dela. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não era apenas casada com Ricardo. Eu era casada com ele e com Lúcia. E eu era a terceira vontade o tempo todo. O apartamento está em espera devido à investigação. Ninguém pode vendê-lo até que a propriedade seja esclarecida. Meu advogado está se preparando para um processo de divórcio completo e disputa de propriedade. Eu comecei a terapia semanalmente. Eu não percebi o quão quebrada eu me sentia até que saí daquela casa. Lúcia está sob vigilância. Se ela fizer outra coisa como a venda falsa, ela vai enfrentar um processo criminal. Tem mais coisas que eu não compartilhei ainda. Coisas que descobri sobre as contas bancárias de Ricardo. Coisas que tenho certeza de que Lúcia nem sabe. Eu sei que essa parte está chegando em breve. Isso não acabou, nem perto. Neste momento, a batalha legal estava em andamento. O divórcio estava em andamento. A disputa de propriedade era um pesadelo, e Lúcia já tinha feito uma tentativa frustrada de listar meu apartamento para venda pelas minhas costas. Mas ainda não tinha acabado, porque algumas pessoas não desistem em silêncio. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava no meu novo apartamento, comendo comida para a viagem, quando recebi uma mensagem de Ricardo. Você pode vir jantar na casa da mamãe pela última vez para conversar? Eu não respondi imediatamente. Sentei com aquilo. Algo sobre o tom. Parecia estranho. Muito calmo. Muito ensaiado. Meu instinto estava gritando, mas eu concordei. Por quê? Porque eu queria que os dois dissessem tudo em voz alta. Chega de se esconder atrás de mensagens ou documentos falsos. Eu queria vê-lo se contorcer cara a cara. Eu precisava disso para um encerramento. Para mim. Eu cheguei lá cedo, 19 horas em ponto. Lúcia abriu a porta, toda sorridente, como se nada tivesse acontecido. Sua casa cheirava a bolo de carne e... Direito, ela disse. Que bom que você veio. Podemos ser adultos sobre isso. Eu não sorri. Ricardo já estava lá, sentado à mesa, parecendo cansado e desgastado, como alguém que não dormia direito há semanas. Bom, nós sentamos. O jantar foi tranquilo no começo. Então, Lúcia limpou a garganta. Queríamos falar sobre o apartamento, sobre o que é justo. Justo. Eu quase ri. Ela continuou. Você nunca estava financeiramente preparada para comprar algo assim. Ricardo e eu fizemos isso acontecer. Só faz sentido protegermos nosso investimento. Ricardo assentiu levemente. Isso nunca foi para acontecer dessa forma. Eu coloquei meu garfo no chão. Você quer dizer a maneira como você mentiu sobre ela? Morar no prédio? Falsificou minha assinatura e tentou me enganar para assinar minha propriedade com uma reivindicação rápida e falsa? Lúcia franziu a testa. Não seja dramática. E foi isso. Algo estalou dentro de mim. Eu me levantei. Você acha que isso é sobre propriedade? Isso é sobre como vocês dois me desrespeitaram todos os dias por anos. Vocês nunca me viram como família? Ricardo disse. Eu tentei. Não. Você se escondeu atrás dela a vida inteira. Você nunca saiu da casa dela. Você só me trouxe para dentro dela. Lúcia ficou parada. Você não entende o quão difícil foi para ele. Eu dei tudo a ele. Eu olhei para ela. Depois, para ele. E ele deu tudo para você, mesmo quando prometeu para mim. Então, eu peguei uma pasta minha. A mesma que meu advogado me ajudou a montar. Extratos bancários, registros de pagamento. Prova de que eu tinha pago 87% do apartamento diretamente. Eu joguei na mesa. Essa é a verdade aí. Você pode acreditar em contos de fadas, mas os números não mentem. Silêncio. O rosto de Ricardo caiu. Ele nem abriu a pasta. Apenas olhou para ela,
como se ela pudesse mordê-lo. Lúcia disse: "Isso é desnecessário. Você está sendo vingativa." Foi quando aconteceu. De repente, uma voz falou atrás de mim. Ela não está sendo vingativa. Ela está dizendo a verdade. Era a irmã de Lúcia, tia Marie. Eu não a tinha visto entrar. Ela deve ter chegado enquanto estávamos gritando. Aparentemente, ela tinha sido envolvida em tudo isso pelo meu advogado, que intimou as finanças de Lúcia, algumas das quais estavam ligadas a Marie por um fundo de família. Marie cruzou os braços. "Você quer contar a ela, Lúcia? Ou eu deveria?" Lúcia congelou. Eu disse: "Me contar o quê?" Marie olhou para mim. O dinheiro que Lúcia usou para ajudar com o pagamento inicial não era dela. Era de um fundo fiduciário deixado por seu falecido marido, destinado a membros mais jovens da família. Você sabe... netos. Ela não deveria tocar nisso. Ela falsificou documentos para liberá-lo. Eu só descobri porque seu advogado entrou em contato e me pediu para verificar os fundos. Meu estômago revirou. Ricardo sussurrou: "Isso é verdade?" Lúcia ficou em silêncio. Marie deu o golpe final. Se isso for denunciado, e será, ela pode estar olhando para acusações de fraude. Lúcia gritou. Realmente gritou. "Você está destruindo esta família. Você trouxe uma estranha para nossa casa." "E agora olha o que aconteceu." Ricardo se levantou e gritou de volta. "Você fez isso, mãe. Você mentiu. Você me fez mentir. Você arruinou tudo." Ela deu um tapa nele. Bem ali, na minha frente. E em Marie, ele não reagiu. Apenas ficou lá, com o rosto vermelho, tremendo. Eu peguei minha pasta e calmamente me virei para sair. Antes de sair, eu disse: "Vocês dois podem ficar com suas mentiras, mas não vão ficar com minha vida, meu nome ou meu futuro." E eu fui embora. No dia seguinte, meu advogado entrou com um pedido para congelar completamente o título do apartamento. As contas de Lúcia foram sinalizadas para a investigação. Marie concordou em testemunhar, se necessário. Ricardo me mandou um e-mail para se desculpar. Disse que não sabia sobre o fundo fiduciário, que sentia muito por tudo. Eu não respondi. Em vez disso, assinei os papéis finais do divórcio, mandei entregá-los em sua nova caixa postal e mudei meu sobrenome de Volta no dia seguinte. Já faz 3 meses desde essa noite. Eu moro em um apartamento menor agora, sem bancadas chiques, sem pagamentos compartilhados, mas é meu. Eu durmo melhor, eu rio mais alto, eu cozinho o jantar em silêncio, sem ser julgada pela forma como corto vegetais. Às vezes, eu olho para trás e sinto raiva dos anos que perdi, do quão cega eu era. Mas, principalmente, eu me sinto grata, porque eu saí. E se você está assistindo isso enquanto se pergunta se deveria se afastar de alguém que nunca te defendeu, aqui está a sua resposta. Agora me diz. Você acha que Ricardo sempre foi controlado pela mãe ou ele escolheu ser assim? O que mais surpreendeu você nessa relação? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.